Vou me apresentar rapidinho. Eu trabalho na OTEC, que é Otimização Energética para a Construção. Somos uma consultoria importante em São Paulo. A gente tem 3 departamentos. O departamento de certificação, que a gente faz BREEAM, LEED, Aqua, todas as maiores certificações aqui no Brasil. A gente tem um departamento de desempenho do ambiente construído, que é voltado para a simulação de energia, de iluminação, de conforto, toda essa questão do desempenho do ambiente. A gente também tem um departamento de engenharia em sistemas prediais, que é mais a questão de comissionamento, de auditoria de energia, de benchmarking, que eu espero que eu vou mostrar depois, porque eu acho essa parte tão importante. Então, BREEAM é o Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. Ele é conhecido em Brasil mais como aquela outra certificação. Mas ele é, de fato, o maior certificação em número de edifícios certificados no mundo. Ele foi lançado em 1990 pelo BRE, que é o Building Research Establishment, que começou após a Segunda Guerra Mundial. Era um órgão do governo britânico de pesquisa, voltado em pesquisa para achar um melhor jeito de reconstruir o país após a guerra. Recentemente foi privatizado, mas continua tendo esse vínculo forte com a academia, com pesquisa. Então, os créditos, a concepção do BREEAM é realmente muito ligado às últimas pesquisas. Ele começou com referência a esse gráfico aqui, com essa ideia que a gente trata aqui do setor de construção formal. Mas a gente tem o mínimo, normativa, regulamentar. A gente tem edifícios exemplares. A gente estava buscando, o BRE estava buscando um jeito de incentivar, de reconhecer também edifícios com melhor desempenho ambiental. Então, ele começou realmente nesse esquema. Agora ele virou quase obrigatório para novas construções na Inglaterra. Algum nível de certificação BREEAM, porque na Inglaterra, hoje em dia, é muito difícil obter a permissão de construir. O empreendedor, o incorporador, tem que realmente trabalhar para ter essa permissão. Eu acho um jeito muito interessante de abordar essa questão. É claro que a meta do Environmental Assessment Scheme é de mudar a forma dessa curva, de ter mais edifícios com melhor desempenho. Ele tem o mesmo esquema, a mesma ideia de pontuação, que eu não vou entrar em cada área, em cada crédito. Ele é muito parecido ao LEED. Na verdade, o LEED, inicialmente, foi baseado no BREEAM. Ele conseguiu arrumar muitos problemas fundamentais na época que o BREEAM tinha. Agora, o BREEAM também aprendeu um pouco do LEED e os dois estão evoluindo juntos. Está criando, na verdade, uma competição dinâmica, vamos dizer, que só pode melhorar os dois. O total número de créditos pode mudar, mas você tem sempre 100%, você tem que bater os créditos em cada área, e cada área tem um peso diferente para chegar a ter esses níveis de certificação. A distribuição é principalmente na Inglaterra. A maioria dos edifícios são baseados lá, mas também tem uma distribuição forte através da Europa. Esses são edifícios certificados nos últimos 3, 4 anos, eu acho. Agora está mais voltado para a implantação mundial. O BRE está trabalhando bastante para mudar um pouco, para alterar a certificação, para permitir essa implantação. Eu vou tratar um pouco do processo de certificação, de como é que ele funciona, que ele tem uma diferença bastante fundamental com o LEED, que o assessor, o auditor do BREEAM, ele é terceirizado. Ele é um profissional vinculado ao BRE, que o trabalho dele é de recolher todas as informações, juntar todos os comprovantes de todos os créditos e fazer uma recomendação de certificação. Daí ele tem um processo de garantia de qualidade, que é feito pelo próprio BRE,
que às vezes eles vão verificar cada ponto, do mesmo jeito que o GBCI faz. Às vezes eles só vão ler o relatório de certificação dele e aceitar. Então, é realmente um trabalho terceirizado, um trabalho mais espalhado. É um jeito um pouco diferente de funcionar. Também tem o AP, o Accredited Professional, que é um profissional, mas sempre um projetista, que é capacitado para trabalhar com a equipe de projeto, para inserir os conceitos de BREEAM, desde o início do projeto. Às vezes, pode até ser a mesma pessoa fazendo os dois trabalhos, mas são trabalhos que foram separados. A coleção de informação e o projeto, que são dois profissionais. Existem várias classificações do BREEAM. Os 3 que são aplicáveis hoje em dia no Brasil são o BREEAM em uso, o BREEAM Comunidades e o BREEAM Bespoke International, que é o BREEAM sob medida. Na verdade, eles têm feito várias classificações. Na Inglaterra tem classificações de escritórios, de data center, mas eles não querem aplicar essas classificações fora da Inglaterra sem alterar, sem mudar, sem verificar que eles sejam realmente aplicáveis àquele lugar. Então, a certificação sob medida é feita com a escolha de créditos, que não quer dizer que você pode escolher só os créditos fáceis. É uma questão de escolher os tipos de créditos que são aplicáveis nesse caso. Então, por exemplo, um projeto que tem uma câmara fria vai ter a oportunidade de buscar um crédito para câmaras frias, mas o projeto que não tem não vai ser penalizado para não buscar esse crédito. Então, o jeito que ele funciona é um pouco mais... é sob medida mesmo. Também existe esse checklist A10, que é um jeito de comprovar a equivalência de normas locais, normas brasileiras, com as normas internacionais, normas inglesas, que são utilizadas para certificação. Esse checklist A10 ele tem uns 40, 50 países com normas que já foram provadas, que já foram utilizados. Ele vai aumentando e guardando o registro de todas essas normas para poder melhor projetar com base nos projetos, nos jeitos de projetar atuais. Eu vou tratar agora de algumas áreas que têm diferenças importantes do LEED, porque eu não quero entrar de novo em cada crédito, porque eu acho que isso já foi feito 2 vezes. Mas eu vou começar na área de materiais. E eu acho essa área muito importante, porque a coisa menos sustentável que você pode fazer com um edifício é de construir, a primeira parte. Tem muita energia embutida, carbono embutida. O conceito de carbono embutida é cada vez mais importante. Então, o BREEAM exige muita análise de ciclo de vida. Ele exige o uso dos resultados da análise de ciclo de vida para melhorar, para informar o projeto. Então, você tem como verificar o carbono embutido, a energia embutida. Essa é uma questão que, na verdade, foi feito uns análises, uns 10, 15 anos atrás, que concluíram que 90% do uso de energia ao longo da vida do edifício é em uso mesmo, não é a energia embutida. Todo mundo falou, bom, vamos então focar, vamos concentrar na energia em uso. Mas, desde essa data, com muitas mudanças na eficiência energética, muitas melhorias, muitas mudanças regulamentares, também com o ciclo de vida mais curto de um edifício. Hoje em dia a gente projeta edifícios que têm vidas úteis mais curtos, e também com o clima brasileiro, que é um pouco menos restritiva do que o clima norte-europeu. Eu sei que não tem nenhuma pesquisa publicada que mostre isso de forma clara, mas eu tenho quase certeza que essa razão de 10% energia embutida e 90% energia em uso vai mudar bastante. Eu sei que tem pessoas trabalhando nessa área, mas eu acho essa parte de materiais
não só as fontes dos materiais, que também é importante analisar de onde eles vêm, fontes sustentáveis, ou FSC, certificação para madeira, mas qual é a energia, é o carbono, claro, embutido mesmo. Existe um outro crédito ligado à robustez, à resiliência dos materiais, que é uma questão que as certificações estão começando agora a incluir, a englobar essa questão de resiliência, de ciclo de vida de um edifício. Como eu falei, eles vão sempre evoluindo, sempre melhorando. Esse é um conceito que eu acho muito interessante. Na área de transporte, são conceitos mais voltados pelas preocupações europeias. Em vez de buscar utilizar carros mais sustentáveis, eles buscam criar ambientes que não precisam o uso de transporte personalizado, motorizado. Tem um peso muito grande na questão de pedestres, de bicicletas, de transporte em comum. Porque o LEED é um pouco mais voltado pelo jeito americano, que talvez seja mais parecido ao jeito brasileiro, que muito voltado pelo carro mesmo. Na energia, ele também mostra uma preocupação europeia, que é essa preocupação com o CO2. O LEED mede a questão de energia, todos os créditos de energia são medidos em reais, ou dólares por metro quadrado. Quanto que eu vou gastar em energia? O BREEAM usa quilogramas de CO2. Quanto que eu vou poluir com esse edifício? Que mais um passo que muda um pouco e se torna aceitáveis várias outras tecnologias. Ele tem essas áreas específicas na questão de energia, a questão de você ter uma câmara fria, de você ter uma elevadora, de poder buscar créditos relacionados, então, mas de não ser penalizado se não tiver. Ele também tem essa equivalência com o LEED, que é um projeto que o USGBC começou, na verdade, que está em processo agora. O primeiro passo que eles anunciaram, eu acho, ano passado, é uma equivalência entre créditos de energia em BREEAM e LEED. Quer dizer, se você consegue os 15 pontos disponíveis no crédito EN1 do BREEAM, você consegue automaticamente, sem precisar fazer mais uma simulação, mais um trabalho, 28 pontos em 4 créditos do LEED. Eu vou dar uns estudos de caso aqui. Infelizmente, não tem nenhum edifício certificado BREEAM aqui no Brasil. Então, busquei uns exemplos internacionais e comecei com esses dois que são na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Wales, na verdade. Esse aqui conseguiu um nível de Excellent. Ele tem 6 mil e pouco metros quadrados, uns 400 pessoas. Ele foi projetado para um órgão governamental, então um projeto um pouco parecido. Ele buscou fazer essa parte das emissões de CO2 com o uso de uma rede, chama District Heating, que é uma rede, quer dizer, você tem um centralizado de água quente que abastece todo o bairro, toda a área, que é um conceito que também funciona aqui no Brasil com geração de frio, mas que está começando a ser implantado em alguns lugares, com centrais de água gelada, que mais que você centraliza, mais que você ganha eficiência. Então, quem constrói o edifício só precisa de 2 tubulações, ele compra água gelada mesmo. Resfriamento foi feito com amônia, nesse caso, que é um gás de refrigerante que não tem nenhum potencial de aquecimento global. Ele também usou esse átrio aqui para dar iluminação natural. Ele tem uma estratégia de ventilação natural que junta controles manuais nessa área aqui com controle centralizado no átrio. É um projeto bem interessante. Esse aqui é um pouco maior, ele tem uns 9 mil metros quadrados, também um órgão governamental em Wales. Ele usou biomassa como central. Essa biomassa não ganharia créditos em LEED, mas como ele teoricamente não tem emissões de CO2, sei que ele tem muitas outras questões ligadas,
com referência à sustentabilidade, ele ganha créditos para baixar as emissões de CO2. Esse aqui é um projeto que mostra um conceito fundamental, eu acho, na minha opinião, em construção sustentável, que é a equipe multidisciplinar. Ele tem ventilação natural, com efeito de chaminé, com ventilação cruzada. Ele tem sombreamento, que é ativo e passivo. Ele junta esses estratégias com massa térmica, com um trocador de calor, com o sistema de aquecimento, para fazer uma estratégia junto, que faz parte da arquitetura e da engenharia. Esse é um conceito que só pode ser feito com a equipe que já integra essas disciplinas. Essa é uma questão que eu quero tratar aqui do BREEAM, mas eu quero também falar de quais são as coisas que o mercado está aprendendo após 22 anos dessas certificações. E uma coisa que está virando sempre mais importante é a questão de integrar as equipes, desde o início de projeto. De ter um engenheiro, ter alguém que conhece, que sabe como vão funcionar os sistemas, para poder projetar melhor. É claro, como quase todos os edifícios BREEAM, ele teve um foco em transporte público e um foco no chama SUDS, que é o Sistema Sustentável de Drenagem Urbana. Esse aqui é um exemplo internacional, um pouco maior porte, em China. Eu mostrei esse aqui porque ele foi feito sob a esquema sob medida, o bespoke, é que ele conseguiu usar normas locais. Então, o baseline energético que foi utilizado é o baseline GB 50189, que é um baseline chinês. Então, não foi preciso a utilização do ASHRAE 90.1, das normas internacionais, que as projetistas não têm esse conceito, essa experiência de trabalhar com eles. Você facilita, então, bastante a questão de projeto mesmo. Eu quero dar uma parada aqui, eu quero tratar de um outro assunto, que é mais nessa questão do que a gente está aprendendo com 22 anos de certificação. Eu acho a certificação aqui no Brasil muito importante, porque, como em qualquer lugar, você começa com a questão de greenwash. Então, virou a questão de certificação para mostrar que você está projetando uma coisa que é realmente sustentável, conforme boas práticas. Mas eu acho que a indústria de construção talvez seja a última indústria importante que ainda não tem integrado os conceitos de pesquisa científica. Porque quase ninguém tem feito uma avaliação do desempenho dos edifícios que ele construiu. Tem alguns estudos de caso, do Building Performance Evaluation. Mas banco de dados de desempenho em uso de edifícios, quase ninguém tem. Sempre tem a questão de... talvez os arquitetos e as construtoras sabem que teve alguma coisa lá dentro que não deu tão certo assim, que no final do projeto o orçamento estava acabando, estava muito restrito. Teve alguma coisa que não foi comissionado, que não foi testado, que não foi finalizado, que mudou um pouco da especificação. E não é na interesse do arquiteto, nem da construtora, de voltar um ano depois, 2 anos depois, e fazer uma avaliação mesmo do desempenho. Eles já ganharam os prêmios. Já tem as imagens do edifício, que é o que vende, que é o que consegue o próximo projeto. Então, esse ciclo de feedback é uma coisa que ainda não existe, nem na Inglaterra, nem aqui. E meu colaborador na Inglaterra está mostrando esse slide desde 99. É só agora que esses conceitos estão entrando, estão sendo realmente aceitos no mercado. Esse aqui eu vou explicar. É um edifício BREEAM que foi projetado com um exemplar super sustentável. O consumo de energia projetado conforme BREEAM foi aquele lá em cima. As projetistas fizeram outras simulações com uma metodologia mais aprofundada ainda. Chegaram até esse aqui. Após 2 anos de operação, alguém fez mais uma medição. Alguém voltou, alguém fez
essa avaliação de desempenho. Ele estava usando o dobro de energia aqui. Ele era entre a boa prática típica e o benchmark típico para o uso. Mas ninguém estava sabendo, ninguém tinha enxergado que isso estava acontecendo. Essa é uma questão que acontece muito quando pessoas querem fazer uma coisa muito verde, muito sustentável. Resolvem colocar muitas tecnologias diferentes que não funcionam, talvez, tão bem juntos, que as projetistas não conhecem, as instaladoras não conhecem, ninguém está fazendo o comissionamento, o usuário não entende os controles, porque no último momento o orçamento estava muito restrito, não deu tempo de fazer um comissionamento completo, porque são sistemas complexos, são sistemas que os usuários não são acostumados a utilizar. Eles não têm esse conhecimento, então eles tentam usar do jeito que eles sempre usaram o edifício. Esse é um risco muito grande, que, na verdade, corre o risco de desvalorizar o setor todo de certificação de sustentabilidade de edifícios. O que a gente possa fazer? Foi criado esse framework de aterrissagem suave, que é um jeito, na verdade, uma metodologia a ser seguido pelas projetistas ao longo do projeto, para acompanhar o projeto, que ele tem algumas coisas a ver com o comissionamento, conforme acho, estendido, mas o comissionamento feito para LEED, hoje em dia, não é sempre feito do jeito que ele foi criado, do jeito que ele foi enxergado, que é um acompanhamento ao projeto total. O que você quer com esse Soft Landings Framework é que o edifício final, construído, seja em conformidade com todos os projetos, seja em conformidade com todos os requisitos dos usuários, é que esteja funcionando do jeito que ele foi construído. É que os usuários entendam o jeito que ele foi construído, que foi projetado. Esse é um conceito muito importante, que agora está entrando. Agora o BREEAM aceita, ele dá um crédito para o uso desse Soft Landings. Ele exige, para ter um nível outstanding do BREEAM, ele exige uma certificação em uso após 2 anos. O LEED está usando o comissionamento estendido, para dar mais créditos, que exige mais uma visita após 10 meses de ocupação. Então, as pessoas estão começando a enxergar esse problema, mas é um problema realmente muito, muito grave, na minha opinião. Se chama o Performance Gap. Eu vou tratar rapidamente, só para falar que existem outras certificações. O Living Building Challenge é voltado a construir edifícios exemplares que não precisam de abastecimento nem de água nem de energia. O Passive House é um selo que eu tenho mais experiência, na verdade, que ele é voltado para ambientes de conforto excepcional em climas norte-europeus. Na busca desse conforto excepcional, ele também consegue, geralmente, uma redução de 80% no uso de energia. O Green Globes é mais voltado para o mercado imobiliário, mercado que está sendo atingido hoje em dia pelo LEED Core and Shell e o LEED CI, Commercial Interiors. Mas cada um deles tem uma definição de sustentabilidade. Cada um deles tem alguns preconceitos, tem algumas coisas que ele já enxerga que estejam importantes. Ele tem esses princípios, vamos dizer, embutidos. O importante em qualquer projeto é que os princípios de sustentabilidade sejam válidos, sejam aplicáveis a esse projeto. Esse eu vou tratar agora, eu acho o mais importante. Então, eu vou mostrar um projeto agora que não tem nada a ver com o setor de construção brasileiro. É realmente totalmente diferente. Mas é um projeto do qual eu tenho muito orgulho. Porque a gente resolveu aqui a gente escolheu o que a gente achou foi o maior problema na Inglaterra na época, que é edifícios antigos, velhos, que fazem parte do patrimônio, mas que usam muita energia. A Inglaterra tem colocado em lei a exigência de reduzir até 2050 por 80% as emissões de gases a efeito de estufa. Então, realmente, tem que ter algum jeito a tratar
dessas casas antigas aqui. Essas aqui são 3 casas. 1, 2, 3. A gente tratou dessa casa no meio. A gente definiu o que é sustentabilidade nesse caso. A gente quer fazer o mais que a gente possa, tudo o que a gente consegue fazer, guardando e até melhorando, porque a gente está dando uma manutenção lá do patrimônio histórico. Então, melhorando. Não pode ver nada de diferente no exterior. E mostrando, fazendo um projeto exemplar. Mostrando o que é possível nesse caso. E usar isso para implementar outros projetos, claro, mas também para ter uma influência sobre as políticas nacionais. Porque todo mundo está buscando essa solução para conseguir essa 80% de redução. E também, claro, para tratar desse performance gap. Aqui são os resultados, após 1 ano de ocupação. Na verdade, eu publiquei esses resultados um pouco antes do ano todo, então são extrapolados, mas os resultados medidos são esses mesmos. A gente mediu o ano 2007. Eu fiz simulação do consumo final e a gente mediu após a consumação. Esse gráfico aqui começa no zero aqui, ó. Essa é uma redução de 89%, para mostrar que é possível. Então a gente realmente escolheu essas indicadores de sustentabilidade e a gente correu atrás. Eles estavam fazendo uma reforma completa no edifício, o custo aumentou de 20%, mas esses são os resultados. Eu tenho um blog aqui se alguém for interessado. Eu posso passar depois. Então eu vou tentar fechar aqui com uns conceitos mais gerais. A gente está tratando aqui de certificações globais, certificações internacionais. Mas sustentabilidade em si não é. Sustentabilidade tem que ser uma coisa local, localizada. O BREEAM, o BRE, não sabe quais são as exigências do Brasil, de Florianópolis, do site aqui que vocês têm, dos usuários atuais, dos usuários futuros do edifício. Isso tem que ser um conceito realmente que entra no projeto, mas que vem dos projetistas. E que vem também dos proprietários. Eles têm feito um documento muito interessante, as exigências do proprietário, que já engloba muitos conceitos, que já dá para começar a trabalhar nessa parte aqui. Certificações englobam listas de boas práticas. Então, o jeito que eles devem ser utilizados é como uma ferramenta, não como uma restrição, mas como uma ferramenta. Eu consigo pegar esses conceitos aqui de certificação, eu consigo enxergar essas boas práticas aqui para implantar no meu projeto. Esse é o jeito, eu acho, o jeito correto de utilizar esses conceitos de certificação. Esses conceitos de sustentabilidade, claro, que tem que entrar desde o início do projeto. Desse jeito, você consegue fazer soluções inovadoras, consegue fazer inovação em vez de utilizar checklists, em vez de, eu posso te falar, aconteceu muitas vezes, um arquiteto, uma incorporadora chegou com um projeto já pronto. Quando é um arquiteto, ele já se encantou com esse projeto, ele tem um amor por esse projeto. Ele fala, por favor, torna esse projeto sustentável. E não dá, não é possível. E aí que começa a se tornar um trabalho de checklist. É aí que o consultor tem que falar, tá, então, eu preciso bater esses créditos para te dar uma certificação. Então, vou exigir que você faça tal, tal, tal. É um checklist, é uma restrição, mas não deve ser tratado desse jeito. A inovação, com essa equipe multidisciplinar, que eu já falei, eu acho muito importante, a inovação entra no início do projeto. E também tem que ser considerados o funcionamento, o uso, a complexidade. Meu tempo já está esgotado, vou parar. Mas sustentabilidade é local, tem que definir os parâmetros aplicáveis. Eu vou encerrar aqui com, eu acho que foi o próprio Jaime Lerner, da Curitiba, que falou que quando você tira 1,0 do orçamento, você tem inovação. Quando você tira 2, você tem sustentabilidade. Não é um custo adicional. Assim. Muito obrigado.